Como a Soninha já falou, tá? A fotografia virando o mundo, tá? E criando o modernismo. Hoje eu peço que vocês tenham paciência comigo, que hoje a gente vai dar um giro bastante interessante, apesar da quantidade de décadas que nós vamos pegar ser um pouco menor, mas quanto mais nós estamos chegando no século XX, a quantidade de tempo diminui, mas verticalmente aumentam muito as informações e, portanto, os dados. Vamos embora, senão vocês me matam hoje. Cá estamos nós. Nós estamos falando de um pré-modernismo, final do século XIX. Então, lembrando da aula passada, eu não posso deixar de falar no romantismo, que o romantismo surge por volta de 1780, tá? Porque ele tem a arte, ela sempre vai contra o passado. Ela usa, tá, os ombros para saltar, tá? E às vezes para pisar, tá? Que é um jeito de você se elevar, é um jeito de você conseguir saltar mais alto. Tá? Quem que tá? É a Sônia que está falando. Sônia, para de falar com alt aí. Tá? Tá. Então, o romantismo ele surge, ele aparece porque o século XVII era o período da razão. Nós temos o neoclássico, lembrando, nós temos o rocaille, o rococó, que são muitos detalhes e muita razão. Então, o romântico ele vem para quebrar tudo isso, para encantar. Mas o que é muito interessante na história da arte, que em qualquer período que você estude, desde a pré-história, né? Apesar que não temos nada supostamente em termos de narrativa, né? Temos conteúdo, não narrativa, né? O ser humano é sempre o centro. Nós sempre somos o centro. E aqui, então, o que nós temos? Nós temos já um trabalho de Eugène Delacroix, aonde é óbvio que ele está tratando do quê? Liberté, égalité, fraternité. A maçonaria e a Revolução Francesa, que muda toda uma quantidade de informações, né? Lembrando que anterior a ela, tivemos a Revolução Norte-Americana, onde as 13 colônias... Quando você vê a bandeira dos Estados Unidos, tem toda a história naquela bandeira. São quantas linhas, né? 7 mais 6. Por que 7 mais 6? Tem toda uma numerologia que dá o somatório de 13. São as 13 colônias. Porém, você vai ver a quantidade de estrelas, que seriam supostamente depois os 50 estados, mas tem toda uma mistura interessante numerológica ali. E aqui, no caso, que nós temos exatamente nas cores da bandeira francesa. Cada uma dessas 3 cores quer dizer liberté, liberdade, igualdade e fraternidade. Claro, na minha opinião, filosoficamente, elas são contraditórias, né? Se eu quero a liberdade, eu não vou ter a igualdade. Porque até onde vai a minha liberdade, até onde vai a liberdade dos vizinhos. Então não dá para ter uma igualdade, dá para ter uma tentativa de igualdade. Aí que na maçonaria se colocou a palavra irmandade, ou seja, fraternidade. Então aqui nós temos um período que nós vamos começar a romper com ele, com esse belíssimo trabalho. E, claro, tem todo um simbolismo de uma mulher segurando esse pendão, né? Ela está com um dos peitos nus, e exatamente qual peito? O peito do lado direito dela, que quer dizer o quê? O lado da consciência, não o lado da emoção. Ela segura a bandeira também com a razão. Apesar de ser romantismo, eles estão vivendo num momento de queda e estão trabalhando com a jurisprudência, estão mudando toda uma situação. Então você percebe que tem um povo que está sendo pisado por essa mulher, e essa mulher está simbolizando, veja, uma mulher trazendo a razão e trazendo todo esse simbolismo que mudará. E aí, de repente, o que aparece? Essa é uma obra de um ilustre desconhecido. Nunca consegui saber de quem é essa pintura. Porém, essa pintura ela vem de um Coalbrookdale. É uma cidade na Inglaterra, ao norte da Inglaterra, tá? Aonde começou um período muito importante aqui. Tá?
Em 1740, 1760, antes, portanto, de 1789, nós começamos a primeira transformação, e foi nessa cidade inglesa que nós tivemos a mudança, porque ali surge o quê? O motor a vapor. E aqui nós temos com Richard Trevithick, aonde ele cria esse motor e coloca em rodas e coloca sobre trilhos. Então, olha a mudança que nós estamos passando do século XVIII para o século XIX, 1800. Essa mudança já traz um monte de quantidade de informações, sim? Lembrando que há 150 anos atrás, século XVII, tivemos o período da ciência, que nós estamos falando até agora, né? Bebendo em toda essa fonte. Só que nesse momento, quando surge esse motor a água, a vapor, a carvão, que consegue levar 5 carros de igual a esse, mais 7 carros preenchido de pessoas e consegue andar numa velocidade absurda de 8 quilômetros por hora, tá? Engraçado. Em 1850, os trens alcançaram por volta de 35 a 30 quilômetros por hora. Achávamos naquela época que a gente devia parar de rodar nessa velocidade, que talvez nós não conseguíssemos respirar. Olha que pirante, né? Olha como a tradição, a cultura, ela vai sendo modificada. Então, nesse momento, nós começamos a ter, tá? Esse trem é criado em 1807, tá? Acontece o que aí? Toda uma transformação do período das fábricas, a forma de fabricar, a forma de criar, a forma de trabalhar. E claro que os relógios já existiam, não os relógios de pulso. O relógio de pulso só vai ser inventado por volta de 1905, 1907, com Saint-Dimon, tá? Lembra, o Cartier que fez o primeiro relógio de pulso para ele poder voar. Então, os relógios só existem, como a gente conhece, por volta de hoje, 100, 200, uns 280 anos. Existe esse carrilhão, tá? Esse relógio que marca ao mesmo tempo. As próprias fábricas não tinham relógios para marcar, então os empregados funcionavam quase que full time, tá? E aí, o que acontece? Surge em 1800, fotógrafos se preparem, surge em 1826 com Niepce a primeira fotografia, que é essa que vocês estão vendo aqui. Essa fotografia, ela tem um marco muito importante, que nós vamos falar daqui mais ou menos a 26, vamos falar daqui a 90 anos, sobre o cinema. Tá? Então tem todo. Agora, por que surge a foto? A foto, ela de repente apareceu? Não. Vocês lembram da nossa aula sobre o Renascimento, que nós tínhamos chamada caixa escura ou caixa clara? Vocês lembram daquela caixinha? Você lembra, Soninha? Isso. Era uma caixa que hoje seria uma caixa de sapato, tá? Ela está aqui, a caixa de sapato, fechada, só que esse lado aqui eu vou tirar. Lembra que é um retângulo? Eu tiro esse lado e faço um buraquinho nesse. O que entra de imagem por aqui sai ao contrário ali na parede e eu consigo desenhar. Essa é a primeira base para a câmera ou câmara. Tanto faz no português em câmera ou câmara, os dois estão certos, tá? Surge a câmera de desenho, que talvez há 30, há 20 mil anos atrás, no período parietal, nós tenhamos usado a mesma técnica, só que de forma natural. O que quer dizer natural? De repente, nós entramos numa caverna que tinha um buraquinho e estava naquela parede daquele buraco, pessoas passando de cabeça para baixo. E nesse momento, nós começamos a desenhar nas cavernas. Eu, pessoalmente, não gosto dessa ideia. Tá? Eu acho que ela é muito não intuitiva.
Eu prefiro o trabalho mais intuitivo, mais interior, mais esotérico, onde você busca uma compreensão para algo além, né? Por isso que eu considero, eu e alguns colegas, não todos, o período parietal o período mágico da história da pintura, né? Então, aqui, em 1826, Niepce consegue tirar essa foto. Claro que é uma foto, é uma chapa à base de prata, que ficou exposta por mais de 8 horas para conseguir essa imagem que não é nada nítida, tá? Então vocês estão vendo um telhadinho, uma varanda no fundo, talvez uma árvore lá no fundo, tá? A gente sabe um pouco mais porque tem todo um estudo feito sobre essa obra, tá? Então é um produto químico de exposição solar. É como mulheres que têm bolsa branca, sapatos brancos, né? Que cor que vai ficando esse branco com o tempo? Amarelo, igual um papel. Por que o papel vai ficando amarelo? Porque é a cor do sol é a nossa base, né? Pois bem, a palavra fotografia, ela vem do grego phos, que quer dizer luz. Por exemplo, fósforo, né? E aí, grafis, tá? Grafis quer dizer grafite, olha só, né? Grafite com 2 T's, a street art, tá? Você tem grafes como estilo, como pincel, só que você tem a declinação de grafê, né? Que significa desenhar com luz e contraste. Isso eu chupei do dicionário, tá? Qual eu concordo em termos com esse dicionário. Para mim, Foz é um prefixo de origem grega, portanto, tem 2.700, 2.600 anos, aonde nós vamos ver algo muito importante que ocorrerá daqui mais ou menos 60, 50 anos de 1826. Essa palavra Foz, né, que será dado o nome, porque o nome nunca acontece na hora. Ele vem sempre depois. É como qual o nome do nosso período em arte? Não se fala, não se sabe. Ou alguém quer dar esse epíteto, quer dar esse apelido, e não acontece. Caminhando. Aí, o que acontece em 1848? Em 1848, um cara que tem o nome do meio de Mordecai lança um manifesto. E esse manifesto dá base para uma base de revoluções e revoluções na Europa são grandes revoluções. Estamos falando de Karl Mordecai Marx e Friedrich Engels, onde eles criam toda uma circunstância que adveio do romantismo e esse período, porque nós acabamos de falar na fotografia, já é um período chamado de realista. Lembrando que nós estamos vindo do romantismo, do neoclássico, do rocaille, do rococó, do barroco razão. Tá? E razão, claro que ela é contraditória. Lembrando que o barroco foi criado também por uma mudança de poder da igreja, hein? Contra a reforma. Tá? Então, o Mordecai, não o nosso que está aqui, não o nosso físico, mas esses sociólogos criam um produto em 1844, tá? Aonde surge depois o Der Kapital. Claro que a Marx escreveu, basicamente, estando na Alemanha, quando ele foi morar na Inglaterra, ele nunca viu o Der Kapital totalmente, né, os seus 7 livros impressos. Ele viu 3, tá? Não sei quem leu Der Kapital, é algo muito interessante e acho que tem que passar pelo menos uma leitura básica para entender um pouco o que vem a ser a sociologia desse pensador judeu. É muito importante esse pensamento. Vocês vão entender porque eu estou falando de pensador judeu. É um marco muito importante em meado do século XIX. Pois bem, e então esse período é um período o quê? Romântico? Não, é um período realista. O que nós estamos vendo aqui? Realismo. Portanto, esse trabalho de Jean-François Millet está trazendo para nós o que essa pintura? O campo. Cada vez mais trazendo adiante, né,
Não mais, claro que o burguês, casa, aqueles que têm boas casas, que têm compreensão, que têm um estudo, né, idiomas, conseguem trazer as pessoas e deslocar. Lembrando que é um período de muitos conflitos, onde, por causa da máquina a vapor, aumenta a quantidade de trabalho. É como hoje, né? Não, vamos ficar tranquilo que através da tecnologia da informação nós vamos trabalhar menos. Não, nós trabalhamos muito mais, né? Claro que se você tiver um cérebro, uma mente inteligente, pensante, você poderá fazer a máquina trabalhar por você. Porém, para ter isso, precisamos de ter muito conhecimento que nós vamos ver daqui a uns 40, 45 anos nas nossas imagens aqui. Então, Millet, ele começa a trazer para nós esse período realista. A máquina fotográfica está trazendo, tá, esse tipo de compreensão. E vai mudar mais ainda. Por enquanto, nós estamos há 25, 30 anos da fotografia. Tá? E aí, o que começa a acontecer? Vocês lembram de onde vem a palavra fotografia? Esse é Thomson, tá? Um inglês que descobre, Mordecai, isso é para você, ele descobre o elétron. Tá? Esse cara que descobre o elétron vai dar toda uma base depois para a teoria atômica em Ernest Rutherford, esse neozelandês que morou muito tempo depois na Inglaterra. Ele cria, ele descobre a questão atômica, não plenamente como nós sabemos hoje. Isso é por volta de 1870, 1860, 1885, para não errar. Tá? Então, esse é um período que todo esse movimento está acontecendo isso. É uma grande explosão. E estou falando só da Europa, hein? Europa, entenda-se essa grande ilha que é a Grã-Bretanha, não estou falando da Inglaterra, estou falando da Grã-Bretanha, tá? Tem todo um potencial europeu grande ali. E aí, de repente, vocês estão vendo essa mansarda, tá? Mansarda é um nome dado a uma casa que não é um castelo e, ao mesmo tempo, ela não é pequenininha. Essa foi a primeira casa em Hotbury, tá? Perto em Londres, um pouco afastada da cidade de Londres, também ao norte, tá? De Londres, não da Inglaterra. Foi a primeira casa iluminada artificialmente. Tá? Ela tinha todo um mecanismo. Essa casa de quando é? 1870. Olha isso. Essa casa foi a primeira casa do mundo a ter um rotor que girava na água, ou seja, uma usina água elétrica, eletricidade, Thomson elétron, que depois trará para nós a fotografia ou os fótons. Vocês estão me vendo aqui que existem bilhões de fótons passando por nós. Bilhões de partículas chamados fótons. Por que se chama elétron? Elétron é uma palavra grega. El significa concentração e tron significa caminho, tá? O caminho da concentração, elétron, tá? Pois bem, e aí nesse momento, em 1874, com todas essas visões, a fotografia já está muito mais forte, portanto, não se quer mais portrait, retratos, tá? O portrait, tá? Aí começa-se aqueles que estudavam o classicismo, classe, sala de aula, classe. Lembra da classe de aula, sala de aula? Se sai das salas e se vai pintar no relento, fora. E ali o sol ele não para. Então a luz se modifica o tempo todo. A fotografia consegue fazer um retrato. Mas se ela faz a mecânica, eu, enquanto artista, não vou mais pintar retratos. Não vou mais. E aí surge, com Claude Monet, L'Impression. O nome dado a essa obra, tá? Estava sendo uma pequena exposição na casa do artista fotógrafo. Nessa época ele não era considerado artista. Na casa desse fotógrafo,
jornalista chamado Nadar, aonde foi feita uma exposição em 1874. Leroy, sim, esse um jornalista, pergunta para Monet qual o nome dessa obra. Ele falou L'Impression. Leroy gozou muito, escreveu isso no dia seguinte no jornal, porém foi lançado o estilo, né? O adjetivante virou substantivo, e aí virou estilo de arte. Surge assim o impressionismo, tá? 1874. E aí nós vamos ter posteriormente com veja a diferença. Opa, aqui. Acho que cabe, nós temos ainda tempo. Claude Monet, ele criou o impressionismo? Sim, ele criou. Como que ele criou? Ele saiu da classe de aula, foi pintar fora, pintando ao relento. As pinceladas são rápidas, porque a luz sai, ela se modifica. Então você tem que pegar aquela luz. Então as pinceladas são muito rápidas, tá? Então a impressão tua que vai ficando. E aí ele pegou, foi passar um dia em Londres, um final de semana, quase que chegou a ser uma semana, e lá ele conhece o trabalho de William Turner. E o que Turner pinta, basicamente? O fog. Tá? Não é o Jorge Frug, hein? É o fog. Tá? O que vem a ser o fog aí? A névoa. Então, nesse momento, ele percebe a névoa, ele percebe Claude Monet, as suas rápidas pinceladas, e aí aparece esse tipo de obra, que eu acho fantástico, que você vê um movimento no estático. Você percebe que essas pinceladas criam algo além de uma visão aonde a fotografia já estava deixando uma certa dureza. Olha a briga. Imagina os fotógrafos com os pintores. Como é que funcionava isso, né? Pois bem, e aqui nós temos Vincent van Gogh, tá? Não é Vincent, não, porque ele é holandês, né? E aqui cria-se, essa obra dele é de 1889, tá? 2 meses antes da morte dele, antes dele suicidar-se, tá? É chamado Noite Estrelada. Olha que interessante. É uma obra que eu acho ela magnífica. Eu ia trazer um autorretrato, tal, mas nós temos bastante coisa para ver hoje, tá? E o nosso tempo ele urge, ele é curto, né? O que vocês estão vendo de giros aí são as estrelas se movimentando. Essa é a visão desse alucinado. Então veja como ele consegue criar. Olha o salto que ele deu em apenas 10, 15 anos do impressionismo para o expressionismo. Tá? Agora, a história da arte ela é confusa, gente. Ela não fecha. Ela não é uma coisa só. Tá? Se você pegar determinados livros, você perceberá que o expressionismo surgiu por volta de 1890, talvez no finzinho do século XIX. Mas como é possível se ele morreu em 1890? Pois é, então existem contradições. Ele é tido como expressionista. Tá? Só um instantinho que eu preciso dar um golinho. Pronto. Então, essas histórias, essas datações, elas são muito complexas. Eu, pessoalmente, tenho toque e gosto das datas precisas. Só que para ter a data precisa, você precisa sustentar quem, aonde e, principalmente, o tempo. Pois bem, aqui nós vamos pegar uma coisa muito interessante, que nós vamos para o outro lado. Senhora Patti, se prepare agora, hein? Nesse período, na Europa, explode o ocultismo. Olha isso. Aleister Crowley, o nome dele era Eduardo Alexander, um excelente químico, tá? Reconhecido no princípio do século XX como a besta do Apocalipse. Tá? Ele fundou uma ordem chamada Otto, Ordo Templi Orientis, Eliphas Zevi Zaed. Tá? Esse nome judaico, não, ele era um Afonso Felipe Constant, tá? Ele era um abade que deixou a abadia para virar um judeu. Tá? Aqui nós temos a Nassalet Vincent Gerard Encausse,
vulgo médico, papi, tá? Que era um médico que estudava ocultismo. Como assim um médico que estudava ocultismo? Pois é, esse período na França, na Inglaterra, na Alemanha, as matérias se misturam. Por quê? Se existe uma máquina... Lembram filmes que a gente assistia na infância de quando iam fotografar os índios norte-americanos? O que acontecia? O índio não queria ser fotografado porque achava que a alma dele ia ficar presa na máquina. Então, esse é um período muito, muito interessante de culturas. Quando nós temos Madame Helena Petrovna Faddeev von Blavatsky, uma russa, que escreve, sabe, livros fantásticos para ligado ao ocultismo, Charles Webster Leadbeatt, Samuel MacGregor Matters, Williams Westcott, Annie Besant, John Fortune, Alice Bailey e Val, como eu te falei, Anna Salete, Vincent, não, Anna Salete, fugiu o nome dele agora, tá bom? Estamos falando de Rivail, tá? Allan Kardec, Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec. Esse era o nome celta dele, que ele recebia um celta que disse a ele que o nome dele, que ele recebia, era Allan Kardec. Aí ele começou a usar esse pseudônimo, que não era um pseudonome, né? Pseudônimo, mas sim um nome que incorporou a ele. E era uma pessoa, era um professor, que deixou essa linha acadêmica para virar um espírita. Então, vejam, esse é um período magnífico em termos de cultura, ciência, né? A criação das fábricas, o carro sendo criado. Então, você via, imagina, quando as primeiras pessoas estavam vendo na rua um carro sem ser puxado por um cavalo. Isso é magia. Imagina um trem andando sobre trilhos, sem carruagem, sem cavalos. Por isso que a gente fala hoje, em corrida até hoje, horsepower. Você mede o motor, né, de gás pela potência dele. Qual a potência dele? Cavalos de força, até hoje, né? Então, o que acontece agora aqui na Alemanha? O simbolismo. Com o Schwab e Zuck. Veja a qualidade do simbolismo que começa a aparecer com essa mistura de informações. Vejam esse homem sendo enterrado por essa anja, se existe anja, né? Se existe anjo, existe anja, né? Já que eles são assexuados, né? Então existe todo um mistério. A luz de Stuck é sensacional. Esse já é uma arte chamada simbolista. Ela está onde, essa arte? Ela está no pós-impressionismo. A complexidade de dados que nós vamos ter aqui agora é muito grande. Percebam que, para existir o impressionismo, tá? Esse cara participou muito. Eu trouxe ele jovem aqui. Alguém sabe quem é ele? Não? Tá. Esse nada mais, nada menos do que Sigmund Freud. Tá? Só que aqui jovem. Ele, em 1899, termina de escrever, claro, e lança em 1900. O quê? O Livro dos Sonhos, aonde ele trata a questão onírica, o simbolismo do mundo onírico. E ele trata principalmente da histeria da mulher. Nós, homens, jamais ficamos histéricos. Nunca! A gente nunca fica histérico. Tá? Agora, olha que interessante, né, gente? Essa palavra histeria vem do grego, tá? Onde isto quer dizer útero. Só que as palavras vão mudando com o tempo. Então, aonde ele busca no seu livro dos sonhos a questão da divisão do id, ego e superego, onde ele tem o consciente e o inconsciente, ele trata desse mundo simbólico que tem a ver com a arte. Tá? Agora, nesse mesmo período, o que vocês estão vendo aqui é o primeiro rádio. A palavra rádio, porque vem de irradiação.
Madame Curie, tá? Você começa a perceber que determinadas pedras elas irradiam raio. Não tem o trovão, que é o barulho, e tem o raio. Então, o que sai daquelas pedras, do urânio 248, que mancha determinadas outras coisas, é um raio que é chamado depois de irradiação, que é mortal. E que também dá vida, porque nós estamos... Se vocês estão me vendo, eu estou irradiando luz. Todos nós aqui estamos, tá? E lembrando que essa irradiação tem a ver com Thomson, sim, e Rutherford. E aí surge o rádio, poder falar à distância. Isso é espiritismo. Conseguir falar sem estar ligado. Olha o período, gente. Claro que nós só vamos ter as imagens em 1926, tá? As primeiras imagens em termos de tubo catódicos, tá? Por enquanto nós temos aqui a partir de cabos, porém a distância depois com antenas, isso tudo em torno de 1900. Porém, o que está acontecendo conosco, judeus? Isso que eu trouxe hoje mais para o Sacha, viu, Val? Aí eu falo depois para ele, ó. Nós temos uma problemática muito importante na França nesse período no judaísmo, que se chama caso Dreyfus. Aqui em português é Dreyfus, né? Acho que é Dreyfus. Essa pessoa desencadeou algo que foi chamado depois de Concílio de Nicéia, em 1897, aonde ele mexeu muito com uma pessoa. De quem eu estou falando? Estou falando desse capitão francês que durante 12 anos foi chamado de informante francês para os alemães, aonde ele perdeu as suas patentes. Toda a comunidade judaica francesa teve problemas por causa disso, tá? E nesse momento, uma pessoa, como que se fala em húngaro? Tivisador Herz. Aqui nós temos Theodor Herz, tá? Que, aqui temos o bonitão, que em 1897, por causa de tudo que ele percebeu que estava acontecendo com os judeus, esse húngaro, na França, e depois vai para a Basileia, cria esse Concílio da Basileia em 1897, aonde ali surge o semitismo. Ali surge o preparamento, a preparação para 1948. Esse homem, ele alicerça, ele cria uma base para fundar o Estado de Israel. Tanto que esse concílio da Nicéia foi algo tão forte, mas tão forte, que ali surge escrito em 1903 por um russo, tá? Os Protocolos dos Sábios de Sion. Eu não sei quem já leu esse livro, tá? Quem não leu, sugiro que leia, e leia de uma forma totalmente negativa, com rodapé de um positivista brasileiro. Ai, caramba, me fugiu o nome dele agora. Daqui a pouco eu trago para vocês. Existe uma tradução nacional que não é permitida a edição, tá? De alguns livros aqui no Brasil, por mais que seja claro, não é permitida a edição. Tá? E esse livro não é permitido desde 1936, e com toda a razão. Tá? Tem toda uma questão. Então, esse é o período judaico que nós estamos envolvendo, que não é só esse, tá? Mas vamos lá. E aí, com todos esses acontecimentos, percebam, por que eu estou trazendo isso? Nós estamos falando de romantismo, razão, romantismo, realismo, máquina fotográfica, máquina a vapor, rádio. De repente, alguém pensa e descobre o elétron. Sim, Thomson descobrindo o elétron, ele faz com que Rutherford perceba mais ainda esse núcleo atômico, tá? E aí esse cara, Max Planck,
no mesmo ano que é lançado o Livro dos Sonhos, a teoria quântica. E aí ele dá base para esse sem vergonha lançar em 1905 a teoria da relatividade. Olha só, esse é um outro judeu que está trazendo mais esse conhecimento. Olha o que está explodindo, olha que vulcão de coisas acontecem juntas. Pois bem, aí, esse é o Teatro Bijou, é nada, é que o poste está bem na frente, ali está escrito Joia, Teatro Bijou. Em 1907, aonde aparece esse cinema? Vocês não estão lembrando? Cine Bijou, no começo da Rua da Consolação? É esse aqui. Em 1907, o Cine Bijou, dona Sônia. Olha aqui. Aqui esse teatro é o nosso primeiro cinema aqui em São Paulo. Olha o que a fotografia já está fazendo, o que a máquina a vapor está fazendo, o que as descobertas químicas estão fazendo, o que os pensamentos estão borbulhando nessa época. E aí, tá? Aí nós entramos nas feras, onde tudo isso, no princípio desse século, é muita coisa que acontece que eu não vejo mais. Cadê o realismo? Né? Imagina o rádio, o vapor, as coisas... gente, começa a surgir os aviões, o paraquedismo. Olha as coisas acontecendo. Aí Henri Matisse começa a trabalhar com cores puras. Então, cada vez menos se quer copiar a natureza. Então, o estilo fauvista, o estilo fauve, fera, querem quebrar com tudo isso. Querem quebrar com toda essa equação. E, junto com isso, Anitta, o maridão está aí com você? Tá, Val? O Peter está aí? Não, não está? A Anitta está? Não, Anitta tá. Tá, mas o Peter Então, não. Anitta, homenagem ao Peterzinho, tá bom? E aí o que acontece com a música nesse período? Com tudo isso de informação, a harmonia, claro que existe, como até hoje. Nós temos uma senhorinha, deixa eu ver aonde, em Mato Grosso, tá? Ela está lá pintando um retrato. A arte, ela não exclui, a arte não acaba nunca com o que aconteceu no Renascimento, o período parietal de 30 mil anos atrás continua acontecendo, a arte não exclui, ela soma. Só que nesse momento a harmonia deu vazão à dissonância, uma pseudo, né, desarmonia. E aí Béla Bartók começa a trazer para nós um outro tipo de música, esse húngaro, Claude Debussy, lembram? Le Mer, o mar. Ele começa a trazer um outro sentido musical. Aqui Sergei Rachmaninoff, esse russo. São outros tipos de melodias. Esse próximo quase que eu não trouxe, porque ele é um pouquinho antissemita, tá? Alan Schoenberg, tá? Mas ele criou uma cacofonia, uma mudança. E agora um cara que eu gosto muito, tá? Igor Stravinsky. Então, o dodecafonismo, a questão da dissonância, a mudança na música por causa de tudo o que está acontecendo, gente. Está tudo explodindo junto. Então, a forma pensamento estabelecida, ela vai sendo modificada. Claro que isso não é para a massa. É sempre para uma elite. Sempre para uma elite. E aí, nesse momento, nós temos o cubismo com Picasso. Vejam esse médico pintado por Picasso. O que é o cubismo? Vocês estão vendo agora uma folha de papel em branco e aí vocês pintaram um cubo, melhor ainda, desenharam um cubo.
O cubo, você tem duas opções para vê-lo. Opa, como é possível? É bidimensional. Você tem duas opções. Lembram que nós falamos do barroco do trompeio? O trompe óleo, enganar o olho. Então, quando você desenha um cubo, você pode ver a aresta da frente na frente ou a aresta da frente atrás. Então, esses artistas começam a abrir as suas pinturas. Então, vocês estarão vendo a careca do Olívio na frente da obra, a orelha direita e esquerda do Olívio na frente da obra, ou seja, ele abre o cubo. E isso é o cubismo. É um nível de consciência diferente, onde tudo isso começa a acontecer no princípio do século XIX. Começa a ter uma mudança muito grande. E aí nós temos essa outra obra de Picasso, que eu quis trazer, esse Mademoiselle d'Avignon, onde essa obra se divide em duas obras. Vocês estão vendo aí na tela de vocês 3 mulheres do lado esquerdo e 2 mulheres com máscaras do lado direito. Esse é o período onde esses artistas estavam buscando a origem do pensamento. Quem nós temos aí para falar sobre isso? Bergson, que também era judeu, Bergson, tá? Henri Bergson, que é interessantíssimo o estudo dele, que é a base de quem nós vamos falar daqui a pouco, de Amedeo Modigliani, tá? Essas duas máscaras são africanas, portanto, suposta origem da nossa civilização. Por que eu digo suposta origem? Nós vivemos na ciência através de fato. Se a gente não tiver o objeto em si, não se reza que é verdade. Claro que no Saara, você pega o objeto. Por que nós não pegamos objetos antigos assim na Amazônia? Porque ela é úmida, ela destrói. Então, basicamente, nós sabemos que surgimos na África, porque a África é seca. Claro que já foi um mar. Pois bem, nesse momento, esses artistas começaram a buscar a origem na África e pegaram essas máscaras. Porém, eu poderia ficar aqui mais ou menos umas 2 horas falando só dessas duas máscaras. Elas pertencem, quem gosta de estudo profundo, anotem o nome dessa tribo, Dogon. É uma tribo que são homens que medem 1,90 m a 2,10 m, negros altíssimos, que têm 2 sentidos às suas vidas. A sua vida contemporânea, cotidiana, e a sua vida escrita, alicerçada nas cavernas. Eles tinham conhecimento de Sirius B, da constelação do Cão, que não é visível a olho nu, está desenhada na caverna. Como que eles sabiam disso? Então, são informações que a gente vai tendo para tentar compreender. E por que Picasso pegou essas senhoras da vida e colocou essas máscaras? E veja a postura como elas estão. Você percebe nitidamente que são 2 obras. Então, veja, é um trabalho cubista, que ele está aberto, com todo um simbolismo que se mistura com vários conhecimentos nesse período. Porém, o que acontece? A Primeira Grande Guerra. Nesse momento, com a morte de Ferdinand, com o assassinato dele, desencadeia todo um complicador onde o artista não quer a morte, não quer ser morto. Ele quer se dedicar à sua obra. E aí nós vamos ter aqui o chamado vorticismo, tá? Isso na Inglaterra. Tá? David Bomberg. Vejam, esse é o tipo de arte que começa a acontecer durante esse período dos 4 anos, onde em 1914 a 1918 desembesta, ouçam a palavra, desembesta, besta, várias técnicas, onde nós vamos ter depois com o raionismo, sim, na Rússia, tá? Larionov. Olha o tipo de obra que surge nesse período. Nós temos aqui com Vassily Kandinsky, claro,
o abstrato. E ele era um músico. Ele dizia que pintava notas musicais. Esse é o momento de artistas que não queriam ir para a guerra. Eles queriam abrir toda uma circunstância. E claro que nada é exatamente em 4 anos, de 1914 a 1918. Nesse momento, nós temos aqui o chamado handmade, Marcel Duchamp. Esse judeu, ele começa a criar formas aonde ele faz uma coisa que nos complica até hoje. Ele desloca o lugar da obra de arte. Esse bidê, ele foi exposto numa exposição em Nova York, onde ele comprou em Goldsmith, secos e molhados. Ele era um dos júris, colocou um nome falso, que está aqui escrito R. Mutt, que é quase o sobrenome da minha mãe, tá? E nesse momento, aqui, em 1917, essa obra, ela sai de uma loja de secos e molhados, adentra com uma assinatura em 1917 a um concurso de arte. 1917. E nesse momento, esse sem vergonha fala: cada observador traz a sua própria obra de arte. Uau! Repito, cada observador traz a sua própria obra de arte. A obra de arte, nesse momento, é deslocada, ela não se cabe mais. Muda-se o pensamento. E aqui, agora, nesse mesmo período, nós temos um cara, eu estou trazendo ele para contradizer tudo o que eu falei até agora. Um golinho. Amadeu Clemente Modigliani, um sefaradi da família Sefaradi, né, da cidade de Livorno. Essa é a última obra dele, que ele pintou 2 meses e meio antes de morrer. Ele parece que está com kippá, seus olhos estão negros, e essa obra pertence ao Brasil. Ela está no Museu de Arte Contemporânea. Esse aqui é o meu objeto de estudo no meu doutorado, gente. A obra mais cara dele foi vendida por 160, 170 milhões de dólares. Se essa obra entrar no mercado hoje, duvido que ela seja vendida por menos de 350 a 400 milhões de dólares, essa obra. É a única obra dele, e ele pintava o que Leonardo da Vinci falava, as janelas da alma. O que são as janelas da alma? Os olhos. Leonardo da Vinci escreveu isso em seu livro sobre desenhos. Nesse momento, esse artista, pasmem, o que eu encontrei... por que eu estou trazendo ele, né? Porque ele não tem estilo. Lembra, eu mordi a língua. Lembra que eu estava falando que não se pintava mais retrato? Esse foi um dos maiores retratistas da história. Então, ele morreu. A última exposição no nosso clube será dele agora no final do ano, porque faz 100 anos da morte dele. Tá? Será a última exposição. Terminamos essa semana que entra do Museu Judaico, entra uma coletânea, tá? que foi o que nós conseguimos fazer agora, que vai ter um conceito bastante interessante, né, Val? E aí, por final, o meu parceiro aqui, meus braços, minhas pernas, meu pensar, que está de barbicha hoje, nós vamos fazer uma belíssima exposição, né, meu querido? De Amadeu Clemente Modigliani. Mas o que esse cara descobre? Tá? A Norma Greenberg está aí hoje com a gente ou não? Não está, né? Esse cara, ele foi, além de pintor, ele foi escultor durante 4 anos e meio da vida dele. Mas durante a exposição no clube, nós vamos ter, né, Val, alguns encontros, nós vamos especificar sobre isso. Aí eu encontrei em Roma o quê? Os cadernos dele. E ele tratava sobre o quê? Cabalá. Vejam os desenhos dele, gente. Se preparem agora. Esses são os desenhos de Amadeu Clemente Modigliani sobre a árvore cabalista.
Vejam isso. Aleph Beit. Olha o bonitão aqui. O cara era bacana, hein? O cara era interessante, um querido amigo. Eu encontro com ele no meu centro espírita, a gente troca muita informação. E eu encerrei a minha defesa de tese com essa imagem que vem agora, ó. Eu sobrepus o topo da árvore cabalista, onde ele está coroado com Keter, com Rochimá e Binar, ou seja, com sabedoria, compreensão, e ele se coroou. Então, a arte ela vai mudando, tanto que tem uma escola chamada na Alemanha, em Weimar, chamada de Bauhaus, tá? Em 1919, centrada, um monte de grupos, né? Claro que ela foi destituída em 1933, que o nazismo estava explodindo. Então, grupos de pensantes trazendo todo esse conhecimento que nós bebemos até agora. E aí, nós vamos entrar agora na última vanguarda, que surge com o Manifesto de Breton em 1925. Aqui nós temos uma obra de Salvador Dalí, em homenagem ao que o Mordecai postou outro dia para nós, quanto à questão do tempo no nosso WhatsApp. Tá? Gente, isso é fantástico. Aqui, esse cara deitado é chamado de... Estão vendo uma pessoa deitada com o nariz apontando para baixo? Esse é chamado de o grande masturbador. Tá? Aqui, esse que parece um relógio vermelho, baixo à esquerda, é um monte de formiga. A quantidade, em primeiro lugar, todo surrealista tem que desenhar muito, muito, muito bem. Tem que ter uma inteligência fora do normal para saber linkar essas histórias, essas coisas. Né? Percebam esse trabalho de René Magritte. Olha que lindo essa ilusão, esse movimento. Você não sabe aonde fica, ou supostamente sabe, onde fica a pintura e a natureza. Só que nós estamos vendo uma pintura, só que nós estamos vendo um horizonte, e o horizonte não existe. Vocês percebem isso? O que essa bola negra está fazendo aí? Quantos buracos tem nesse tripé? Por que o quadro é quadrado e a entrada tem a parte de cima como uma abóboda celestial? A quantidade de informações numa obra dessa. E aí nós temos Juan Miró, esse outro surrealista, lembrando que é a última vanguarda. E hoje nós estamos passando aqui, gente, nós estamos falando de um grão, sabe, em milhões de grãos. No glossário que eu escrevi há 20 anos atrás, eram 185 estilos de arte. Eu fiz há 22 anos atrás. Era um pequeno, não é dicionário, um glossário. 185 estilos. Olha a quantidade de informação. E aqui, esse é um trabalho de muito tempo atrás, tá? É uma obra de um surrealista alemão que veio para o Brasil em 1937, chamado de Walter Levy, que há muito tempo atrás foi a minha defesa de dissertação, tá? Do meu mestrado. Esse é uma obra fantástica, um cara genioso, mas de um conhecimento interessantíssimo, um autodidata. Vejam o final do trabalho dele também, né? Pois bem, nós estamos aí, brincamos com a nossa, como sempre, né? Adiantados, estamos aí 1 hora de bate-papo. E o que nós vamos ter como última aula, que é a semana que vem, tá? A informação como desinformação no mundo contemporâneo. Eu vou entrar no período da Segunda Guerra Mundial, portanto, nós vamos beber no quê? Vamos beber no pós-modernismo, por volta de 1850 até os dias de hoje. E aí, para aqueles afortunados que nos aturam, tá? E que a gente gosta de trocar, né, doutora Sônia? Nós vamos ter a arte como referência tree, tá? E tá montadinho aqui, só que nós temos o Val, que é realmente um
companheiro, a gente é macho, gente, mas a gente se ama, tá? A gente é macho, mas eu amo esse sem vergonha de Babicha. E aí quem trabalha com esse cara é o Ricardinho. Olha o que o Ricardinho já fez para nós. Vamos lá, Val? Vamos lá, Sônia? Olha aí. A arte como referência 3. Pasmem para onde nós vamos agora. Veja que nós estamos indo para o terceiro nível de consciência. Fídias, que deu o primeiro escultor que deu nome ao número Φ, o número áureo. Nós vamos falar de Fídias e Vitrúvio. Lembram o homem vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci? E o título, claro, vou ler tudo aqui. Ó. Primeiro encontro, Fídias, Vitrúvio, a base para saltar. Ah, agora que eu vi aqui, faltou ele ter colocado em cima a antiguidade, mas ficou bom, Val. Lembra que nós estamos... Eu tenho toque, gente, então eu sigo um timeline, tá? Fídias, esse é o período antigo. Nós vamos tratar desses dois sobre o período antigo. Aqui, vamos pegar o romanismo e a Idade Média, iluminuras e ocultismo. O que está por trás das iluminuras e o que acontece em oculto nesse período chamado pseudamente de período das trevas. Aí no terceiro encontro, Renascimento, claro, Michelangelo, Da Vinci e os segredos simbólicos na arte. Aí nós vamos ter o Barroco, ciência, no quarto encontro, e filosofia, a interpretação simbólica. O que nós vamos aprender no outro, nós vamos interpretar aqui. Tá? Quinto encontro, o neoclássico ao realismo. Vocês vão entender que as enciclopédias existem desde 399 na Grécia, portanto, antes de Cristo. Ela não foi criada no século XVIII. Tá? Então, veja, a palavra enciclopédia, essa palavra, ela vem de origem francesa, a base dela é grega. Só que ela veio do Ephraim Chambers, que criou a primeira ciclopídia, que vem do grego kliko, que quer dizer girar, pandeia, conhecimento total, o ciclo do conhecimento total. Klikos padeia, ciclos pandeia, que tem até uma arte marcial com esse nome, que é muito interessante, tá? Aí nós vamos ter a ciclopedia, aí nós vamos ter a enciclopédia, e hoje nós temos o quê? A Wikipedia, que é o fantástico, que nós vamos entrar sim. E o que é o fantástico na Wikipedia? O hiperlink. Isso é o mais interessante que nós temos. Quando você está estudando, quando você está lendo um texto, um livro, a tua mente viaja. Mas quando você está na pantalha, na tela do computador, e aí você clica naquela letra que está em azul, que é chamado de hiperlink, você se aprofunda nela. E quando você entra nessa, hoje existe um beta, qual eu estou usando na Wikipedia, quando você está passando o mouse, está em azul, aparece um pequeno texto. Sobre o texto. Aí, quando você está usando essa caixinha de diálogo, você passa o seu mouse, veja, tem o texto original, uma caixa de diálogo sobre a palavra, o verbete que você escolheu, e sobre esse verbete você pode pegar um outro verbete, e sobre esse verbete um outro, até onde o tamanho da tua tela permitir. São níveis de consciência hoje. É isso que nós vamos partir daqui. Sexto encontro, modernismo, a nova ciência para o impressionismo, que hoje nós vemos o quanto que explodiu nesse período. Sétimo encontro, pós-moderno, 1958-1960. Nova globalização com a mundialização na arte. É muito diferente. Globalização aconteceu há 500 anos atrás. Mundialização, por volta do início da Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, último encontro, contemporâneo. Bansky, conhecimento versus sabedoria. Não sei se vocês sabem quem é Bansky, porque quem souber,
Nossa, bem legal, porque não se sabe quem é ele. Tá? Esse cara é um street art, tá? Portanto, um artista de rua, tá? Que já teve obras vendidas na Sotheby's e que durante a obra sendo vendida, ela se autodestruiu. Aí vocês vão entender o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Tchan, tchan, tchan. Busk é aquela banana que alguém foi lá e comeu. Não, não é essa, mas essa história foi bem legal, Jorge. 150 mil dólares a banana, e alguém Imagina. foi e comeu. O cara foi lá e comeu. Ele falou: eu estou comendo 50 mil dólares. Foi bem legal, né? Mas não é do Busk, mas é bem legal essa história. Busk é um suposto artista de Londres, que ele trabalha na street art, tá? Não sabe-se quem é ele, e ele faz trabalhos. Ele faz trabalhos aonde ele cutuca. É para que serve a arte hoje, né? Cutucar a questão filosófica, social, política, religiosa. É o que ele faz hoje. Só que por que eu estou trazendo? Ele é um ilustre desconhecido. Desconhecido literalmente. Não sabem quem é ele, né? Ou estão guardando muito bem. Um petit comité deve saber quem é ele, né? E aí ele faz todos esses trabalhos e aí nós vamos discutir o que é a arte contemporânea hoje, né? Em termos de sabedoria, saber e sabor, né? E conhecimento, sabedoria e conhecimento, tá? Soninha, temos pergunta, querida? Ô, Jorge, você está aí, queridão? Olívia, eu tenho uma pergunta para você. Não, você não pode fazer, você não entrou na fila. Uau, Fala, Jorge. Uau. Fala, queridão. Eu tô doido para assistir uma aula sua sobre um timeline do judaísmo, que você ficou também de fazer isso, bicho. Hoje, Onde olha, você vai encaixar isso aí, rapaz? vou fazer o seguinte, Jorginho. Hoje nós temos 2 Jorges aqui, e o pior é que eu chamo Tá os vendo? 2 Tem um xará aí, pô. Tem um xará. Vocês se conhecem? Não. Vocês devem se conhecer. Os dois são bem bacanas, viu? Se apresentem aí. Agora no mundo digital, prazer. Fala, tudo bem contigo? A Sônia me deu um puxão de orelha, né? Não vou, né? Não por causa da bebê, mas ela me deu um puxão de orelha para a gente começar agora os nossos encontros. Lembrando que a gente vai encerrar em 10 de dezembro, que é o último encontro nosso. E aí a Sônia já está propondo, Jorge, que a gente faça pequenos encontros com determinados temas. Fala sobre isso, Sônia, por favor. Então, eu gostaria que o Olívio fizesse, né, temas mais pontuais, uma aula, para a gente, por exemplo, como você acabou de sugerir, Jorge, um tema específico e a gente fazer uma aula de um tema específico, não no link dessas aulas do curso, dessa programação. E nós vamos pensar em fazer coisas assim, né? Maravilha, Soninha, maravilha. Boa ideia, ótima ideia. Não, mas, Jorge, aproveita. Olha aí, Sônia, o que o Jorge está falando, o que a gente pode começar a fazer, é que nós íamos fazer uma coisa e não fizemos. É que às vezes é muito chato. O Frug, ele faz no grupo. O Frug, esse sem vergonha que está aqui, tá? O teu xará, eles que criaram a sala de estar, que a gente tem de terça e quinta-feira à tarde, que é muito legal. E eu tive o prazer de ser o inaugurador do primeiro palestrante desse grupo criado por eles. É um time... Bem, nós estamos muito em casa aqui, certo? É muito bom, muito bom. Infelizmente, ele está aqui, eu não posso falar muito mal, né? Então eu vou ficar quieto. Então, eu sou suspeito para falar porque eu acho muito legal também. Não, e é muito legal, cara. Além de você ser meu amigo, eu estou falando que é legal porque é legal, Jorge. É bem legal. Senão, a gente não tem mais papas na língua. A gente está numa idade. Idade é uma palavra grega que quer dizer estado, tá? A gente já está num estado, não pela idade do corpo, né? Onde a gente está tentando compreender tudo isso, né? Então, o Jorge ele criou
Claro que isso tem no Zoom, mas o Jorge faz sempre isso. Ele criou um questionário rapidinho, que é bem legal para responder. Mas o que vocês podem, então... nós não fizemos isso aqui. O que vocês podem fazer no nosso WhatsApp, no nosso grupo, é colocar os temas, Sônia. Olha, temas legal, que o pessoal está pedindo aqui. A gente pode... Esse tema eu estou fazendo há anos, Jorge. Essa questão da linha do tempo judaica. Então... Só que o que eu posso começar a fazer nas nossas futuras aulas, eu posso colocar em paralelo. Você viu que hoje aconteceu uma coisa muito importante no século XIX. Foram 3 judeus que mexeram com coisas importantíssimas. Quem? Karl Mordechai Marx, tá? Foi importantíssimo o que esse cara fez. Qual que é o outro? Sigismund Freud. E o outro, teoria da relatividade, Einstein. Esses 3 caras mudaram o mundo. A gente é pouquinho, só que a gente grita alto. Esse é o ponto, né? Então, o que eu posso estar fazendo, eu vou tentar fazer durante o próximo, eu vou colocar em paralelo. Eu tenho que colocar aqui porque, cara, eu sou judeu, então tem que colocar o que acontece com a gente. Só que eu não vou ficar me debruçando muito, que eu não sou um observador, né? Então, eu vou colocar em paralelo, conforme for as nossas próximas aulas, o que está acontecendo concomitantemente. Eu lembro que a Uva estava anotando, lembra, Uva? O que aconteceu em 1710. Espera, dá uma paradinha nessa voz aí. Tem alguém falando junto? Nossa, tem alguém falando aí muito, viu? Agora, fechou. Então, a Uva, lembra quando você pegou, né, o que aconteceu em 1710, o racidismo, né, em Vilna, né? Eu não sei se você foi atrás, você foi pesquisar, deu tempo de você pesquisar? Deu tempo, não deu. Não deu. Então, quando a gente começa a beber aquilo não surgiu em 1710 porque deu vontade. Nós vamos pegar o primeiro cara que escreveu o primeiro dicionário judaico, Rashi, no ano 1000. Então, acho que é isso que o Jorge está querendo. A gente começar a fazer essas ligações, que isso é importantíssimo para nós. Agora, eu acho que a gente tem que ter o mundo. Isso a gente fala muito, né, Carol? Cadê a Carol? Carol já saiu? Tá. A gente gosta muito de colocar em paralelo, né, naquele nosso outro grupo, onde eu vou andando no mundo fora do judaísmo e o mundo judaico. Porque para a gente é importante ter esses conhecimentos paralelos, né? Para a gente estar alicerçando. Eu lembro outro dia não, tem uns 3 meses, né, Jaime, quando você me ligou para fazer, Jaiminho, tá? Quando você me ligou para fazer uma análise, a gente vai, uma análise, aí é o Olívio profissional, o Olívio que ganha, o Olívio que cobra para fazer visita. Esse é outro Olívio, esse é o marchand, é o mercador, né? Onde eu pago as minhas contas, né? 2 trabalhos. Então o Jorge, o que, querido? Fala. A gente precisa fazer os 2 trabalhos, o do quadro do Giotto, talvez, né? Olha só. E da então, quando o Jaime traz um quadro de Giotto, né, para a gente tratar a respeito se é um Giotto original ou não, aí você começa a perceber que tem toda uma história sobre Cimabue, Giotto di Bondone, e tem todo o judaísmo ao lado, gente. Isso é muito legal. Esse é o ponto que a gente precisa entender. E acho que é isso que o meu querido Jorge está querendo ali, e com toda razão. Acho que é isso. Então, por gentileza, e acho que a Sônia me falou que tinha alguém querendo um curso de Kabbalah. Então, a Leni escreveu que ela tem que sair, ela adoraria ter essa proposta de temas para debate, e ela propõe Kabbalah. A Leni. Tá. Olha só. E a Uva também tinha comentado sobre isso. Eu só quero alertar uma coisa a vocês. Gente, eu não sou observador. Tá? Eu pedi isso faz tempo, tá? Tá, Você falou, tem razão. Então, o que a gente pode fazer, lembrando, eu sou um acadêmico, então eu vou fazer esse timeline, essa linha do tempo, de forma acadêmica. Agora, quando a gente entra em Kabbalah, se a gente entrar, por exemplo, na Kabbalah do século XII, no sul da Espanha, que não tem nada a ver com o que acontece na Alemanha, lembrando que são Kabbalahs,
tá? A uva, desculpa o meu ivrite brasileiro aqui, tá? Não vou levar o ferro e fogo aqui, o meu ivrite, o meu hebraico. Então, a gente vai ter que entender que, naquele momento, os estudantes de Talmudim, cabalistas, eles começam a se debruçar sobre a Mishnah, começam a escrever mais profundamente a Gemara, e naquele momento eles descobrem o quê? O choro. Se não chorar, não dá para escrever. Olha isso. Então, a gente precisa se debruçar sobre isso. E aí, conforme for, a gente pode ir criando grupos. É como a Pati, a gente pode entrar aqui, desde 1874, sobre o tarô, exato. Então, acho que, Sônia, a gente vai buscando aí. Vamos amarrar isso. E aí o Mordecai me mata, que eu não vou falar mais de física. Mas tá bom, ele me mata pouco, tá? Que eu amo, querendo ou não, é minha pseudo-graduação aí, né? Que eu não me considero, que eu nunca, né? Tem agora, pergunta? Olívio, posso voltar uma curiosidade? Não, você não pode falar nada, você me liga depois. Fala. Fala, amorzão. Olívio, tô ligando. Espera que eu vou... Fala, querida. Então, me fala uma curiosidade em relação à fotografia e à arte. Tá. Quando começou a fotografia, ela foi mal ou bem vista pelos pintores, porque fotografia parece algo simples a princípio. Eu olho, vou lá, dou um clique, tiro uma foto legal, tenho uma foto. Tá. Como que ficou esse movimento em relação aos pintores que ficavam debruçados por horas fazendo seus quadros? Então, o que vocês viram que aconteceu, que culminou, e que depois decidiram... Porque, veja, não é que o cara fez em 1926 e é aceito. Não é, nada é assim. Aquilo foi aceito posteriormente, foi estudado, aí se colocou que Niepce fez aquela e aquela é a mais importante, sim. Para a fotografia existir, o que eu estou concluindo cada vez mais na minha vida, nada é no momento. É como quando que um copo d'água transborda. Quando uma gota é uma gota é demais. Nesse momento ele transborda. Ele vai além, olha só, beyond. Ele vai além da borda, né? Que é bem, ele vai além do edge. Ele sai da borda. E borda, para mim, é um horizonte, né? Então, é um somatório de mar aonde transborda, e ali surgiu naquele período, e um grupo eleito, um grupo autorizado, autorizou que em 1826 surgiu a fotografia. Tá, te respondi um monte de outras coisas que você não me perguntou, para você ter como base. Nesse momento que esse mecanismo surge, palavra mecânico, não é natural, mecanismo surge, ele é detestável. Imaginei. Por todos os pintores, escultores, filósofos, artistas. Toda essa maquinaria, quer ver? Nós vamos falar sobre Stephen Hawking, que morreu há 3 anos atrás, que tem receio do quê? De uma inteligência artificial. Tá, então em primeiro lugar, não existe hoje inteligência artificial. Não existe. Como assim? Mas, Olívio, falam comigo no telefone, mexem comigo, sabem o que eu posto no Facebook. O nome disso, pessoal, é algoritmo. É um cálculo matemático de afunilamento de pensar, de escrever. Tá? Eu não sei aqui quem estuda música, tá? Eu bato em violino, tá? Então, hoje, quando eu quero afiar o meu violino, vocês sabem como? Porque acreditem, eu sou bom em nada. Eu sou metido num monte de coisas, mas bom mesmo em nada. Eu escolhi nadar na superfície.
Então, quando eu vou tocar violino, não é o meu ouvido que afina minhas 4 cordas. Eu pego o meu cell phone, que tem um aplicativo de frequência de onda, conforme eu dou a nota com o dedo. Se tiver a nota Dó em 460 e 520 frequências de onda, está afinado, gente. Nós pensamos por ciclos. O que vocês estão ouvindo, quem gosta de mim aqui, gosta da minha voz, da minha musicalidade. Quem não gosta de mim, não está até hoje, não gosta da minha musicalidade. Não, eu gosto do teu conhecimento. Aí Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa, meu Anitta, amor? pode, você pode. Você fala que você não é bom em nada, muito pelo contrário. Eu acho que você, nessa área, você é maravilhoso, você é ótimo. E aí tem uma pergunta que eu queria te fazer. Se você já pintou alguma coisa, já pintou algum quadro, já teve vontade de pintar, como você fala que você não é bom em nada, eu vou desligar o telefone. Desliga. Vou desligar, porque você fala... Gente, eu combinei isso com a Anitta. É que eu estou com a minha baixa estima, e ela tinha que falar isso hoje para melhorar a minha estima, tá? Lógico. Anitta, espera que eu já entro nisso para você. Espera um pouquinho. Tá bom. Estou falando tudo isso para trazer a questão da Sônia, que ela trouxe uma pergunta importante. Então, o tempo todo, nós estamos brigando, Soninha, com as máquinas. Então, a fotografia, quando ela surge, ela é uma máquina. Ela é uma máquina. Hoje, esse medo que nós temos que ter medo da máquina, sim, mas não da inteligência artificial. Quem tem inteligência somos nós, porque não... Olha que legal. Nós não sabemos o que temos. Vocês estão me ouvindo? Essa criação, ela é lógica por não ser lógica. Eu só posso ser criativo se eu não tiver lógica. Porém, sem a lógica eu não realizo. Opa, esse movimento. Esse é o movimento. O que acontece hoje com a tecnologia, nós temos que ter medo de algoritmos, que supostamente foi dado o nome de inteligência artificial porque tem uma repetição, desculpem, sonora gravada. Não é, algoritmos são programações, quer dizer, tem que ter medo das pessoas que programam os algoritmos. Vocês ouviram o que o Jorge falou? Esse é o problema. Porque alguém está fazendo o algoritmo, alguém está programando. Esse é o problema. Ou seja, nós temos que ter medo de quem? De nós mesmos. E nós já sabemos, nós, já sabemos muito bem o que aconteceu, né? Com esses algoritmos. E desde sempre existe. Então, Sônia, óbvio que todos os artistas detestaram. Agora, lembra quando eu citei Modigliani? Ele foi o único que voltou para o portrait. Ele foi o único que voltou para o retrato. Porque ele foi peitudo, ele enfrentou isso. Ele quebrou, ele voltou novamente. Mas o problema todo sempre... Claro que eu vou entrar em outra história que é complexa também, que é o desconhecido, né? Que nós adoramos. Einstein fala muito bem, nós estamos aqui para buscar os mistérios. Essa é a grande sacada. Por isso que a palavra mistério vem de mister, do latim, que quer dizer fundamental. Esse é o ponto. Então, quando a gente desconhece, a gente tem medo, mas a gente adora o desconhecido. Senão a gente não gostaria de filme de terror. É um vasto. Agora, Anitta, querida, sim, eu já fiz exposição com as minhas pinturas e elas foram sensacionais. Uma porcaria, mas eu também me a desenhar, a pintar, sabe? Eu escrevo, eu sou poeta, entende? Eu fiz um monte de coisa. Agora, o que eu estou achando divertido, eu nado na superfície. O Jorge me conhece muito bem, né, Jorge? Você sabe aí, por causa da sala de estar. Senão a gente não seria esse amigo. Você é um bom nadador, você nada bem. Eu sou um nadador, mas eu estou na superfície, gente. Só que eu tenho um toque e a minha memória, ela guarda datas.
Então, eu tenho essa facilidade de... E sou filho de advogado criminalista, né? Meu irmão é advogado, meu filho é advogado, meu sobrinho é advogado, minha ex-mulher é advogada. Então, o advocare, né? Graças a Deus que você não é advogado. Graças Mas a ele tem Deus. uma capacidade de conexão. Isso ele tem. Ele tem, mas eu prefiro ele assim. Eu prefiro ele assim, 1000 vezes, do que advogado. Sônia, mais alguma coisinha? E aí, mais alguém? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Maravilhosa a exposição hoje, muito bom. Peguei pela metade, mas valeu. Onde você está agora? Ah, sabe onde eu fui hoje? Sabe onde eu fui hoje, Olívio? Você não vai acreditar. Eu vou falar para você, eu vi arte pra caramba hoje, fiquei encantada. Há muitos anos eu fui para Nossa Senhora da Aparecida, ver lá a igreja, que há muitos anos eu queria conhecer. Legal, é bacana. Eu fiquei o dia inteiro lá, eu fiquei apaixonada pelas artes. Que coisa que é aquilo. Lá, Anitta? É um segredo. Eu não tenho nada a ver com a religião, nada a ver com a religião. Eu fui para ver realmente o que era aquilo ali. Eu tinha necessidade de ver o que era aquilo. Não, imagina. Agora, eu fui deselegante. Desculpe. Não, foi um aniversário de uma amiga minha, que todo ano ela comemora lá. E eu falei para ela, a próximo aniversário teu, eu quero ir junto, que eu quero ver como você se sente, como é que você vai passar o dia, e quero conhecer o lugar. Eu falei para ela que até 120 anos, todos os anos, dia 8 de outubro, eu irei com ela lá. É bacana. Bem, muito bem. Tá. Desculpa. Soninha, tem alguma pergunta? Ou alguém quer trocar alguma ideia? Gente, a gente já estamos chegando no final desse módulo. Também já são quase 7h40, né? Uau. Já está na hora de ir embora.